Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos já tenham orado em suas casas. Eu já orei aqui pela mensagem sendo pregado aos irmãos, que possa atingir as necessidades dos irmãos. E nós vamos agora ao nosso texto. Lembrando que nós estamos seguindo uma série de mensagens no livro de Atos. E nas 3 últimas mensagens nós pudemos ver o início da igreja pregando o Evangelho, testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e ocorre a primeira pregação do Evangelho, quando 3.000 pessoas foram salvas. E depois também nós já vimos a cura do coxo por Pedro e João. E naquele momento também eles pregam e mais 2.000 pessoas são convertidas. E nós chegamos agora num ponto em que Pedro e João foram presos pelas autoridades judaicas, interrogados, e ao serem interrogados, mais uma oportunidade surge diante de Pedro e João, e eles, mais uma vez, pregam o Evangelho para aqueles líderes. Só que aqueles líderes, ao chegarem nesse ponto, eles não têm mais como negar a cura, que é evidente aos olhos do povo, como também não tem como negar que aqueles homens, Pedro e João, mesmo sendo iletrados de uma instrução formal teológica, ainda assim conseguem, eles possuem um conhecimento profundo de teologia, e aquilo deixa evidente que eles seguiram, foram instruídos pelo Senhor Jesus Cristo, não há como negar isso, e também não há como negar a ousadia desses homens ao curarem no poder e no nome de Jesus, o Nazareno, aquele que esses líderes judeus haviam levado à crucificação, haviam matado o Messias. Então, tendo dito isso, estamos então diante dessa situação. A reunião do interrogatório de Pedro e João, em que tudo aquilo é constatado pelos líderes judeus e não há como eles negarem de que é verdade o que eles estão vendo. Não há como eles acusarem Pedro e João. Então nós chegamos agora no versículo 15. E no versículo 15 nós vemos que esses líderes então retiram Pedro e João, diz o versículo 15, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. E daí no versículo 16 diz que eles, 16, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Então essa é a situação daqueles líderes. Nós gostaríamos que eles tivessem tomado a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então no momento em que eles viram aquelas verdades, que eles tivessem se arrependido dos seus pecados e então entregado suas vidas para Jesus Cristo. Mas não é isso que acontece. O orgulho, a vaidade toma o coração daqueles homens e eles estão mais interessados então de alguma forma em apagar ou fazer com que o povo esqueça aquela mensagem, que ela deixe de ser pregada, de que Jesus, aquele que eles mataram, é o Messias e que nele está a salvação da humanidade. Então eles estão agora com esse impasse, eles não tomam a decisão correta e querem agora encontrar uma alternativa para esconder os erros deles e esconder, de alguma forma, a verdade do Evangelho. Quando nós olhamos para isso, nós vemos então que eles buscarão uma alternativa para impedir a propagação do Evangelho, uma alternativa completamente errada, se valendo da sua autoridade e ameaçando então Pedro e João. Quando nós entramos agora nesse momento do livro de Atos, e essa mensagem, e talvez mais uma mensagem seja necessária, nós trataremos da questão de quando desobedecer uma autoridade humana. Nós encontramos na Bíblia a determinação de Deus de que nós devemos respeitar
e obedecer às autoridades humanas porque elas são instituídas por Deus. Mas em algumas situações, quando essas autoridades humanas elas exigem uma atitude ou impedem uma atitude do cristão em que essa atitude deixa de ser feita e isso é desobedecer a Deus, o cristão precisa então não atender à autoridade humana para que seja obedecida a determinação de Deus. O problema é que essa desobediência aos homens em razão de obedecer a Deus é muito mal compreendida no nosso tempo. E ela é utilizada muitas vezes como desculpa por parte dos cristãos e não de forma genuína. E assim os cristãos erram e eles acabam pecando achando que estão evitando de pecar. Então eles acabam desobedecendo a Deus por não cumprirem as ordens das autoridades humanas, quando eles acham que na verdade ali eles estão obedecendo. Um equívoco completo, uma confusão, uma bagunça. E eu espero resolver essa bagunça, ou demonstrar pelo menos qual é a forma correta de se agir nessas situações em que a autoridade humana obriga que façamos alguma coisa contrário ao que Deus determina. Como identificar o momento, a situação exata em que nós devemos desobedecer às autoridades humanas? Primeiro, a primeira observação que nós devemos fazer é se existe uma ordem explícita de Deus. Então, quando nós olhamos para a situação de Pedro e João, a situação da igreja, nesse momento da história, nós sabemos que existe uma ordem explícita, específica, muito clara de Deus. Uma ordem clara e inequívoca. E aonde está essa ordem? Essa ordem está no início do livro de Atos. Então, se você abre em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos lá: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente vê aqui que Jesus, um pouco antes de subir aos céus, ele determina, ele coloca essa ordem clara e inequívoca para a igreja, para os apóstolos. Qual é essa ordem? Vocês serão testemunhas. Testemunhas de quem? Minhas testemunhas. Testemunhas de Jesus. Testemunhas, mas quando? E Jesus diz aqui: quando o Espírito vier sobre vocês. Então seremos testemunhas de Jesus quando o Espírito Santo vier sobre nós. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma ordem clara, inequívoca, que deveria ser cumprida. E essa ordem passa a ser cumprida. Ela é cumprida em Pentecostes, ela é cumprida no momento em que o coxo é curado, e ela é cumprida no momento em que eles são interrogados pelas autoridades judaicas. Então eles estão cumprindo a ordem de Deus, testemunhando de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo em Jerusalém. É isso que eles estão fazendo, cumprindo uma ordem de Deus. Então veja que a primeira exigência para se desobedecer, identificar uma situação em que deva se desobedecer à ordem de uma autoridade humana, é haver uma autoridade, uma determinação, uma ordem explícita, clara, inequívoca de Deus, para que nós possamos cumprir. Então nós estaremos, então, fazendo o que Deus nos manda fazer. E aí existe uma intervenção da autoridade humana. Segundo ponto, precisa haver, além da ordem explícita, uma oposição explícita. Então a autoridade precisa se opor explicitamente sobre a ação da igreja, sobre a ação do cristão, sobre a pregação do evangelho. Então a gente encontra lá essa oposição explícita no versículo 18. Veja que os líderes, então, aliás, eu vou ler do 15. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los
para que não fale mais nesse nome, o homem, nome a homem algum. Versículo 18. E chamando-os, chamou Pedro e João, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então veja que aqueles líderes judeus, ao verem a verdade, não se arrependeram, não entregaram suas vidas a Jesus. Pelo contrário, no seu orgulho, na sua vaidade, tentaram encobrir a verdade, impedindo os apóstolos de pregarem o evangelho, que era uma determinação de Deus para eles, e vendo como recurso para esse impedimento a autoridade que eles tinham, e eles abusam dessa autoridade, ameaçando Pedro, ameaçando João, dizendo claramente, expondo claramente a sua oposição ao evangelho. Ou seja, de que eles não falassem, de que eles não ensinassem, e no nome de quem? Não falassem, não ensinassem no nome de Jesus Cristo. Então, não existe nenhuma dúvida, é tudo muito claro. Jesus manda eles pregarem, a autoridade humana manda eles não pregarem. Um confronto direto, claro, muito evidente. E por que precisa ser tão claro assim? Como eu já disse, Deus manda que nós obedeçamos às autoridades. Então não pode haver dúvida na mente do cristão de que ele não tem outra alternativa para obedecer a Deus, senão negar a autoridade humana, ou negar a obediência à autoridade humana. Também a gente observa aqui que mesmo nessa oposição direta, mesmo nessa situação de confronto, mesmo nessa situação de ser ameaçado, existe a necessidade do cristão ainda assim manter o respeito com relação às pessoas investidas de autoridade. Então existe uma ordem explícita de Deus, existe uma oposição explícita dos seres humanos, e o cristão age como? Mantendo o respeito com relação àquelas pessoas que foram investidas de autoridade. Veja o versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Você não encontra aqui insulto, você não encontra aqui menosprezo, você não encontra aqui nenhum tipo de chacota, nenhum tipo de zombaria por parte de Pedro e por parte de João. Aliás, nós já vimos também que não houve nenhum tipo de resistência à prisão. Então, Pedro e João foram presos e obedeceram à ordem de prisão, não resistiram, passaram aquela noite. No momento em que foram interrogados, responderam com educação, responderam reconhecendo a autoridade daqueles homens. Veja o capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, e eles seguem então na sua resposta. Então, aqui a gente vê ele reconhecendo a autoridade humana, respeitando a autoridade humana, tratando com cortesia, tratando com educação e expondo as suas razões do porquê que eles estavam fazendo aquilo. Nada justifica o cristão que não concorda com a autoridade humana ser um zombador, ser alguém que menospreza a autoridade humana de um governador, de um presidente. Não justifica, né? Essa é a realidade, e essa é a verdade bíblica. Nós deveríamos, né, em todas as situações, manter o respeito por essas autoridades, apesar de seus erros, porque elas foram colocadas lá por Deus. Então zombar delas é zombar da autoridade instituída por Deus, constituída por Deus. Os apóstolos não fazem isso. Eles não fazem isso, e eles ainda argumentam ou trazem as suas razões do porquê que estão fazendo e do porquê que não podem obedecer aquilo que está sendo determinado a eles. O que está sendo determinado a eles? Que não preguem mais o Evangelho.
que não falem mais do poder de Jesus, que não falem mais, não ensinem mais sobre Jesus Cristo. E eles estão dizendo o seguinte: nós não poderemos cumprir essa ordem. E vamos dizer para vocês, com todo respeito para os senhores, né, por que nós não podemos cumprir essa ordem. Nós não podemos cumprir essa ordem, e vejam vocês se é justo isso, porque diante de Deus não seria correto nós ouvirmos a vocês, atendermos a vocês e não atendermos a Deus, é o que diz o versículo 20. Então a primeira razão é: como que a gente vai atender vocês e não vai atender a Deus? Vocês são sacerdotes. Vocês são os homens que nos ensinam sobre a lei e sobre a Torá. E a lei e a Torá nos diz que não existe ninguém acima de Deus. Deus está acima de tudo e acima de todos. Então, se Deus nos determinou que testemunhássemos sobre Jesus Cristo, a gente não pode ouvir vocês que a gente vai estar desobedecendo a Deus. Veja se é justo isso. Então, eles com toda a educação explicam por que não podem, então, obedecer aquelas autoridades. E dão uma segunda razão. E a segunda razão está no versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, são testemunhas. E a Torá também ensina que a figura da testemunha, a função da testemunha, são importantíssimas na sociedade diante de Deus. E o falso testemunho é algo horrível aos olhos de Deus. É algo que Deus rejeita completamente. Então, se eles deixassem de dizer o que eles ouviram de Jesus, deixassem de dizer o que viram sobre Jesus, eles estariam sendo falsas testemunhas. E isso a Torá rejeita, diz que está errado. E os sacerdotes também ensinavam isso. Então eles não poderiam colocar ninguém acima de Deus, e por isso eles teriam que continuar pregando o Evangelho. E eles não poderiam ser falsas testemunhas. Eles teriam que ser verdadeiras testemunhas. Então eles teriam que dizer sim o que ouviram de Jesus Cristo e também o que viram em Jesus Cristo ou sobre Jesus Cristo. Portanto, primeiro, precisa haver uma ordem explícita de Deus. Segundo, uma oposição explícita do homem a essa ordem. Terceiro, precisa existir o respeito às pessoas investidas de autoridade, para que possa haver essa desobediência de forma correta diante do Senhor. E o quarto ponto. O quarto ponto, os resultados disso são resultados que glorificam a Deus. Então, se você agir corretamente em situações que exijam a desobediência para honrar a Deus, então os resultados dessas ações são resultados que glorificam o nome do nosso Deus. Veja o versículo 21. Mas eles ainda ameaçaram, ou seja, mesmo eles ouvindo que a justificativa, a razão dos apóstolos para desobedecer eles era justamente o que estava na lei, né, não poder dar falso testemunho, não colocar nada acima de Deus, ainda assim eles ameaçaram, e ameaçaram mais ainda. E não achando motivo para os castigar, diz o versículo 21, deixaram-nos ir. Por que deixaram eles ir? Não foi nem por temor a Deus, mas por temor ao povo. Deixaram eles ir por causa do povo. Porque todos, e aí sim, todos do povo, né, glorificavam a Deus pelo que aconteceu. É claro que esse todos do povo não é todos os indivíduos, mas é uma expressão para mostrar que a maioria daqueles que ouviram estavam glorificando a Deus diante da cura daquele coxo, diante da pregação da salvação e da cura em Jesus Cristo. Até porque certamente haviam homens ali que discordavam ou que estavam a favor dos líderes, daqueles sacerdotes, né, do capitão do templo, né, os seus parentes, seus amigos, os simpatizantes deles, talvez não concordassem com os apóstolos, né? Mas o que diz aqui o povo, todos, né, glorificavam a Deus, todos aqueles homens bons que gostaram de ver um bem sendo feito para aquele homem que tinha uma deficiência física.
Então, quando viram aquele homem ser curado, aqueles que tinham um coração bom naquele momento, eles aceitaram, gostaram e glorificaram a Deus, então, pela cura daquele homem. Então é um resultado que glorificou o nome de Deus. O versículo 22 diz também: pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Ou seja, o Senhor Jesus e Deus é glorificado quando existe uma cura física e uma cura espiritual. E aquilo é inegável. Existe saúde. Existe saúde naquele homem agora. Então o nome de Deus é glorificado nessa situação. Versículo 23: e soltos eles foram para os seus, ou seja, foram para a igreja, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Quando a gente vê isso, que eles foram para a igreja, retornaram para os seus irmãos, né, e contaram tudo o que havia acontecido, esses irmãos concordaram com eles. E por que eu estou dizendo isso? Com base no versículo 23? Não, eu já estou adiantando um pouquinho do 24, porque se você olhar no 24, você vai ver: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, ou seja, oraram ao Senhor. Então veja que a igreja se uniu a Pedro e João. Não era uma decisão particular de cada um deles, ou uma decisão tomada pelos dois, mas era uma decisão em que toda a igreja concordou. Nós não podemos desobedecer a Deus e deixar de pregar o Evangelho. Nós precisamos desobedecer à autoridade humana, rejeitar ou não dar conta das ameaças que eles estão fazendo e ainda assim pregar o Evangelho. Nós vamos ver na próxima mensagem, de semana que vem, no domingo que vem, essa oração da igreja, que é algo maravilhoso e que nós aprendemos muito com essa oração e que deve ser a oração daquele, então, que está sendo impedido por alguma autoridade humana de pregar o Evangelho. O coração está nessa oração, e é esse coração que a gente vai ver na mensagem da semana que vem. Mas hoje eu gostaria que os irmãos gravassem esses pontos. Se existe uma situação em que passa pela cabeça do irmão desobedecer uma autoridade humana, pense primeiro, analise, estude a Bíblia e veja se há uma ordem explícita de Deus. Uma ordem clara e inequívoca para que você faça alguma coisa. E se existe uma oposição explícita da autoridade humana, justamente com relação àquela ordem, em que seja direcionada ao Senhor Jesus Cristo, direcionada ao impedimento da sua obediência a Deus com relação a algo que você deve fazer, em especial com relação ao Evangelho. E se isso existe, a sua atitude é o terceiro ponto. Qual é? Agir com respeito a essas pessoas. Nada justifica que você possa desrespeitá-las, menosprezá-las, zombar dessas autoridades. E por fim, veja se essa atitude sua de desobediência irá verdadeiramente trazer glória a Deus. Seja por parte da comunidade, seja por parte da igreja, seja com relação à sua família, veja se isso redundará em glória ao Senhor. Então, irmãos, existem momentos na história em que foi necessário que cristãos desobedecessem às autoridades humanas. Também, ainda hoje, existem locais nesse mundo em que cristãos são obrigados a desobedecer ordens humanas, porque elas tentam impedir o testemunho de quem é Jesus Cristo e a pregação da salvação no nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque desobedecer uma autoridade humana significa desobedecer a Deus. Então, se não tivermos a clara e exata, o claro e exato discernimento da situação, nós podemos, então, na verdade, não estar honrando a Deus, mas desonrando a Deus ao desobedecer uma autoridade humana. Então a gente precisa observar esses pontos aqui que foram observados, tanto por Pedro quanto João e também a igreja. Eu posso já adiantar que são raros os casos. Nós podemos, mais para frente, ter um estudo, né? Não uma pregação, mas um estudo sobre isso,
de casos na Bíblia de desobediência a autoridades humanas e como esses casos existem sim explícita determinação de Deus, inequívoca oposição a essa determinação, e por isso que houve a necessidade da desobediência. Mas são casos muito raros, muito específicos, e nós devemos tomar cuidado, então, de não generalizar essa frase: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu, sinceramente, nos meus 51 anos de vida, dos quais 43 anos eu sou cristão, aqui, vivendo nesse país, no Brasil, não tive, em nenhum momento, uma oposição clara de autoridades públicas me impedindo de pregar o Evangelho. O que muitas vezes me impediu de pregar o Evangelho, de testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo, foram os meus pecados. E não adianta arrumar desculpa para isso. Foi meu orgulho, foi a minha vaidade, foi a minha preocupação com o que os homens diriam de mim, foi a preocupação ou medo de zombarem de mim ou de me rejeitarem, mas não foi em razão de uma autoridade pública brasileira impedir que eu pregasse ou testemunhasse o Evangelho nesse país. Então, irmãos, são raros os casos. E esses casos são muito específicos e precisam ter um claro entendimento por parte do cristão. Caso contrário, desobedecer à autoridade humana é pecado. Desobedecer à autoridade humana é resistir à autoridade de Deus sobre nossas vidas. Espero que os irmãos tenham compreendido. No recurso de vídeo vocês podem voltar, dar uma olhada, tentar compreender melhor um ponto, reler o texto, voltar a ouvir. Tem essa facilidade, né? Então existe também aí alguns benefícios em relação à pregação no púlpito, né? Em que nossa igreja à noite não é gravada. Então você tem essa facilidade de poder estudar um pouco mais, com mais tranquilidade, com mais calma. E espero que essa mensagem possa ter trazido entendimento e instrução ao irmão, e também ver o quanto o plano de Deus é maravilhoso, tremendo, e fazer com que o irmão evite de pecar contra Deus e pregue eficientemente, eficazmente o Evangelho. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito guarde cada um de vocês no dia de hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite.